Olá, Mavucas! Eu quero falar com vocês sobre esse livrinho aqui, o Almanaque de Naval Ravikant. E vocês vão falar com a mãe microfone e vocês vão falar, Marcela, mas você já não tem um vídeo do Naval Ravikant, desse próprio livro, aqui no canal? Eu vou falar sim, claro. E aí você não vai falar, mas você não tem um segundo vídeo aqui no canal falando sobre a importância de releitura e trazendo esse livro de novo, como se você tivesse lido já 3 vezes, e-book, clube do livro e livro físico, com experiências de 3 tipos de leituras diferentes, com esse livro como exemplo e plano de fundo? Eu vou falar, sim, tenho. E esses vídeos estão linkados aqui abaixo. Mas eu quero fazer um segundo livro, um segundo vídeo sobre esse livro aqui, após ter lido 3 vezes, de 3 tipos diferentes, né? 3 leituras diferentes, e trazer os insights para você. Vamos lá? Bem, se você ainda não curte a gente, ainda não segue a gente, a oportunidade de seguir a gente, não custa nada para você, vale muito para a gente aqui e mantém o alto nível dos nossos insights aqui. Primeira coisa, voltando a esse livro, se você ainda não viu os outros vídeos, vale a pena ver, a gente vai detalhinho a detalhinho do que a gente aprendeu aqui. Tá? E agora, depois de 3 leituras, eu quero falar da experiência de ler pela terceira vez um livro e o que fica. Então, no primeiro vídeo, vocês vão ver os insights gerais desse livro, tá bem divididinho, tá trazendo citações, etc. O segundo vídeo, ele é sobre a importância da releitura à luz desse livro aqui, né? Então, por que é interessante ler várias vezes? Agora a gente vai falar sobre esse livro aqui, a resenha desse livro aqui, com a perspectiva da terceira releitura. Então, vamos lá. É um livro que é relativamente novo, é um livro, só para quem não sabe, né? É um livro escrito, organizado, melhor assim, pelo Eric Jorgensen, que tem 3 livros. Esse livro que fala do Naval Ravikant, o livro do Baladi, que é um grande investidor também, e o livro do Elon Musk, que foi lançado há, acho que menos de 2 meses atrás. O que esse Eric faz? Esse Eric, ele fala assim, deixa eu pegar todos os twitters dessas pessoas, todos os podcasts dessas pessoas, o que essas pessoas falam, e eu vou organizar por tema, por categoria e etc. Então, aqui é uma coisa autoral sem ser autoral, né? Uma coisa que o próprio Naval, o próprio Elon Musk, o próprio Balaji falam sem falar. E é uma organização do Eric muito legal, porque ao final ele faz um resumo das indicações de livros da pessoa e de muito mais coisas que elas falam, e aqui ele coloca em riqueza e felicidade. Esse livro aqui é um livro que eu dou para um monte de gente, tá? É um livro que, tipo assim, cara, minha amiga Luciana foi morar no Japão, o que eu fiz? Leva esse livro. Não sei se ela leu. Lu, você leu ou não leu? Mas leva, porque felicidade e riqueza todo mundo quer. É coisa padrão, né? Emagrecer, felicidade e riqueza, acabou, meu filho. São os melhores mercados para se vender. Aqui ele vai falar sobre modelos mentais. Quem é Naval é um cara indiano que nasceu pobre, depois ficou muito rico, teve uma mãe muito forte na questão do ensino e do negócio da leitura, teve um irmão. Opa, calma aí, calma aí. Meu celular, desculpa. Teve um irmão que já faleceu e que escreveu um outro livro chamado um livro Kamal Ravikant, tem no YouTube. Desculpa, no Amazon. É um cara que é muito ligado à filosofia, à religião, a questões orientais. E é um cara que começou a escrever no Twitter insights sobre a vida e isso começou a reverberar. Ponto. Esse é o pano de fundo desse livro. Se você ainda não conhece o Naval, grande investidor de fundos, da empresa Evangelist, investiu na Amazon, diversas empresas e tal, e é um cara que tem vários podcasts interessantes online. Vale a pena começar por aí. Se você não quiser começar lendo esse livro. Se você for de ouvir podcast, tem vários, né, muito bons com ele. Ele é um cara que começou aí a diversos podcasts. Ok. Agora a gente vai fazer um exercício, né? Que eu vou pegar algumas partes desse livro e vou falar com vocês, tá? Esse livro é dividido em riqueza, discernimento, felicidade, salve a si mesmo e filosofia. E no final tem os bônus, né? Aqui vou colocar aqui para vocês verem. E no final tem aqui, ó, tem os bônus.
Deixa eu ver se ele... Foca, meu filho! Aí. Eu acho que a luz aqui não tá muito boa, né, minha gente? E no final tem os bônus aqui, tá? Então, o negócio é o seguinte. Eu quero pegar e ler algumas coisas para vocês. Que refletem a minha terceira leitura em insights, tá? Então, aqui no início do livro, deixa eu fazer assim, ele vai falar sobre riqueza, tá? Primeira coisa, ele fala que riqueza é uma habilidade, e a habilidade você consegue aprender. Ponto. Então, todo mundo consegue aprender a ser rico. E se é uma habilidade que você consegue aprender e tem, de repente, um passo a passo, tem uma lógica, tem um mindset, etc., é uma ciência. Então, se você ainda não é rico, falta conhecimento. Não falta talento, falta conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. A questão não é o trabalho árduo. Você pode trabalhar em um restaurante 80 horas por semana, mas não vai ficar rico. Ficar rico é saber o que fazer, com quem e quando. E buscar atrações e alavancas para tracionar isso. O que ele fala, né? Que são essas trações. Vamos lá. O dinheiro representa a forma como transferimos tempo e riqueza, né? O tempo sendo o nosso maior bem e a riqueza sendo ativos e passivos, tá? Então, como é que a gente consegue fazer? Ele fala assim: mergulhe num pote sedento. A estratégia de logística e de posicionamento é uma das mais importantes. Por que eu vou tentar vender café aqui, vamos supor, nessa região que ninguém compra café e prefere chá? Não, vai aonde já tem peixe querendo morder aquele anzol. Então, onde que tem gente querendo comprar livro, né? Onde que tem gente querendo café? Onde que tem gente querendo, né? Cadê? Vai. A primeira estratégia é a estratégia logística. Vai para onde já tem, gente. Você não tem que inventar a roda. Tem que pegar a roda que já existe e colocar no seu carro e andar. Esse é um ponto dele muito importante. E aí você tá onde tem o desejo e aí depois você vai escalar. Alavanca, né? Esse é o ponto. Deixa eu ver aqui. O diferencial é o técnico, científico, o lógico com sabor de humanas. Então, isso é minha anotação, né? Sua interpretação do que ele fala. Então, ele fala que esse é o diferencial. Técnico, sabor humanas, conhecimentos específicos, né? Tem aquele livro, né? Generalista ou, né? Ou específico. Peguei até o livro aqui para vocês, né? Um livro que começa a questionar do David Epstein. Esse sobrenome tá meio esquisito ultimamente, né? Mas ele não tem culpa, porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Então, aqui a capa já diz o que vence, né? Então, vale bastante ler esse livro aqui. Fica a indicação aí para vocês. E ele fala, né? Conhecimento específico. Técnico, teórico, científico, lógico, com um sabor de humanas. Essa é a pitada que ele fala que é diferente. O técnico criativo, né? O que define as alavancas que ele fala? Como é que você vai conseguir? É quando você consegue desgarrar a quantidade de trabalho que você faz com o resultado que você tem e a entrega que você tem. Então, se eu produzo um bolo e eu vendo um bolo, né? O que acontece? Eu trabalho para vendo um. O negócio é o modelo de negócio quando você trabalha para criar um livro, um e-book, um livro, e você vende vários. Por exemplo, o escritor, ele escreve um livro. Depois ele não tem que escrever mais esse livro. Ele vai só rever depois para uma outra edição e tal, mas ele não tem que escrever mais esse livro. Entendeu? Ele escreveu uma vez. Esse livro aqui, por exemplo, né? Ele foi. Cara, a venda dele é astronômica. Ele foi lançado em 2020. A venda dele é astronômica, tanto com o que o cara criou do Balade e criou agora 2 meses atrás o book de Ilan que a gente está lendo. Vai ter resumo aqui no canal, então esperem daqui a pouco.
Mas o que ele fala? O alavanca é o que te vai fazer essa tracionada, né? Você fazer um curso, você filma um curso uma vez, formata ele uma vez, trabalha ele uma vez e vende ele bilhões de vezes. Escrever um livro e vende ele bilhões de vezes, né? A internet né, nesse sentido, os infoprodutos, eles fazem essa desgarrada, né? Então, o que ele fala que pode alavancar? Capital. Aí você pode falar, não, tem dinheiro, Marcela. Ok, pessoas, quer dizer, você contratar pessoas, terceirizar pessoas. Ah, não tem como contratar. Tá, mas terceiriza. Mas faz por job, por produto. Produto sem custo marginal de replicação. Então, ele fala que é a programação ou a mídia. E aí, eu adicionei aqui a inteligência artificial, as skills, né, que são as novas tendências aí, frente a agentes, clonagem, né, as skills, e ele coloca aqui a mídia. Então, esses pontos, né, capital, pessoas, produtos sem custo marginal de replicação, programação, mídia, AI, skills e agentes, são os que vão fazer esse desgarrar da sua régua, né? Você tem mais retorno. Então, capital, mão de obra e mídia, né? E daqui a pouco, né, gente, os robôs, né? A gente está entrando nessa época da robótica. Daqui a pouco é o robô, né, que vai fazer isso. Ele foca aqui em muita coisa. Ler é o mais rápido do que ouvir. Fazer é o mais rápido do que assistir. Ele fala para você focar em microeconomia, em teoria dos jogos, em psicologia, em persuasão, ética, matemática e computação. O foco nas ciências, né, e nas exatas é muito grande aqui para ele, mas tem gente como eu que não é disso, né? Então a gente tem que também saber se enxergar, saber se entender, né? Para tentar entender o máximo que você vai tirar daquilo. Então, trabalhe de forma mais inteligente, né? Não atrele o tempo ao resultado. Isso é muito desafiador para pessoas que vendem sua hora, como dentistas, médicos, psicólogos, etc. Tem que ver uma forma de. Por isso que ele fala, médicos e pessoas assim, elas só ficam ricas se elas se transformam em donas da clínica. Se ela vai vender a sua hora, vai vender, o paciente está lá 1 hora. O dia é limitado em tempo de hora, né? Tipo, você vai trabalhar 8 horas, 9 horas por dia. Ponto. Você vai aumentar o seu horário de trabalho, a consulta agora é R$ 1.000, R$ 2.000, mas deixa um teto para isso, né? Você não vai conseguir ir muito além. Por isso que essa galera abre clínica, né? Dá palestra, dá aula, dá workshop, participa dessas feiras, né? Vai em congresso, faz parceria para lançamento de produtos, né? Com a pessoa e começa a comprar equity. Isso que ele fala que é a mudança de visão e a mudança de modelo mental quando você começa a entender equity. E ele fala, você só vai ser rico se você tiver equity. O que é o equity, né? Ele é um pedaço de uma empresa, né? Então, você se tornar sócio de alguém e de uma empresa, tá? E ele fala aqui que há uma diferença entre riqueza e dinheiro. São duas coisas completamente diferentes, tá? A riqueza trabalha para você e o dinheiro você trabalha para o dinheiro. Tá? Então, a tecnologia é um conjunto de coisas, segundo Danny Hills, que ainda não funcionam muito bem. Quando algo já funciona, já não é mais tecnologia, né? Olha que interessante. Ele começa a desconstruir algumas coisas que a gente tem em mente, né, gente? Ele começa a fazer isso de uma forma muito interessante. É um cara que lê muito, e pessoas que leem muito, e que têm esse sucesso profissional, e que tem esse network, isso é muito interessante da gente ouvir, né? O livro é uma coisa muito importante nesse sentido. Então, ele lista aqui algumas coisas interessantes. Conhecimentos específicos não podem ser ensinados, mas podem ser aprendidos. Então, se ele tivesse que dar dica aqui, habilidade em vendas, personalidade obsessiva, e eu percebo, minha gente, que a obsessão é uma palavra que aparece invariavelmente em vários lugares. Obsessão. Você vê no
A Loja de Tudo, do livro Biografia do Jeff Bezos, você vê na biografia do Elon Musk, você vê biografia de todo quanto é gente que fez sucesso, Charlie Chaplin, Walt Disney, todos esses que são expoentes, Mark Zuckerberg, a obsessão é um ponto que não é negociável. Todos eles foram obcecados por resolver um problema, por ter esse tipo de resultado, por crescer, tipo, é isso, entendeu? É isso. Obcecados demais com um tipo de resultado ou com a proposta de vida deles, o propósito de vida deles, o objetivo. Isso é fantástico. Ele tem uma base muito forte em ficção científica, então na leitura. Ele lê bastante sobre teoria dos jogos, isso é uma coisa que eu tenho me interessado muito ultimamente, né? Bem, então, ok. Então ele vai falar isso. E as habilidades que ele coloca: falar em público, dar aula, saber tecnologia, tendências de futuro, domínio das ideias, estar 100% focado, buscar conhecimento específico, juntando isso aos nossos talentos inatos. Então, acho que a primeira pergunta é você, tipo assim, cara, o que, que eu sei fazer diferente de todo mundo? O que, que eu sei fazer melhor de todo mundo? O que, que eu sei fazer que, cara, é fora da curva? E como é que eu posso atrelar isso a conhecimento específico? Né? Esse é o ponto. E tá, eu fiz uma lista aqui, ó. Ninguém pode vencer em você na corrida de ser você mesmo. Aprender a aprender. Produzir e vender, se você produzir e vender o negócio, aprender habilidades de vendas e de produção do item, buscar fundamentos primários, né? Persuasão, obsessão, juros compostos. Isso aí é que ele coloca, né? Habilidades inatas, conhecimento específico, ser você mesmo, aprender a aprender, produzir e vender, buscar fundamentos e princípios, persuasão, obsessão e juros compostos. Então, é coisa assim mais intelectual do que técnica, muitas vezes, né, gente? As intenções não importam, as ações sim. E é por isso que ser ético é difícil. Então, tá. Muito do tempo aqui ele vai falando de responsabilidade, de lucro e de alavancagem, né? E isso é muito importante. Ao final aqui do livro, minha gente, não quero assim, eu tô passando aqui algumas páginas, né? E tô falando com vocês. Ó, todo mundo que em algum momento de fato ganha um dinheiro possui parte de um produto, um negócio ou alguma PI, né? PI, ele fala aqui que é o quê? PI? Propriedade intelectual. Isso pode acontecer por meio de opções de compra de ações. Se você trabalhar numa empresa de tecnologia, é isso, equity. É isso que ele fala o tempo todo, equity, né? Deixa eu passar aqui mais um pouco para a gente ver. E ele fala que uma coisa que as pessoas pensam pouco, muito pouco, é analisar, primeiro, com quem você vai dividir sua vida, parceiro ou parceira, e depois onde você vai viver. Que ele fala muito da estratégia logística, onde você vai estar, o que você vai vender e de forma de localidade mesmo, sabe? Onde você vai estar, e isso vai impactar os seus resultados. No sentido de cidade mesmo, no sentido de bairro mesmo, sabe? No sentido de, cara, eu moro no Rio, moro em Niterói, moro em São Paulo, moro em Guaratinguetá, moro em Cataguases, né? Tipo, cara, onde você tá vai influenciar no seu sucesso, né? Então aqui é muito interessante. Ele faz umas analogias muito legais. E o mais interessante disso é que ele cita várias referências da onde ele está se alimentando, vamos dizer, da onde que ele pega os insights, né? E ele fala muito a questão do tempo, da felicidade e principalmente, eu acho que o que ele mais fala aqui, na verdade, né, minha gente, é sobre escolha, decisão. Por isso a teoria dos jogos variavelmente aparece no discurso dele, porque é tomar decisão,
né, para você continuar no jogo. Agora, no final aqui, nos livros dele, é muito importante porque tem uma parte de bônus. Essa parte de bônus, ele faz uma listagem de vários livros que são indicados por esse autor, né? E aqui, livros que são assim, são muito interessantes. E aqui, você vê que, olha, ele começa aqui já indicar livros, e explicar os livros e falar. Então, aqui, o Naval, ele fala muito de o início do infinito, the beginning of infinity. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar a minha curadoria de livros. E quando eu vejo alguém que eu admiro, que tem resultado, tem skin in the game, tem a pele e risco, que eu já li o livro várias vezes e ressoa, sabe quando a mente ressoa? E aí ele indica e fala que esse livro que mudou a vida, esse livro que foi muito bom, esse livro que eu vou lá e compro o livro. Eu ainda não li esse livro, minha gente, tá? Eu já escaneei ele, li assim rapidamente. Ele é em inglês, tá? Ele tem português também, mas é muito difícil. Não achei, eu comprei ele em inglês. Ele é mais carinho. Ele tem quase 500 páginas em inglês, tá? Ele é mais técnico, é um livro mais difícil, tá? De ler, porque é escrito por um físico, mas é o início do futuro, the beginning of infinity. Então é um desafio que eu vou me colocar, por quê? Porque eu tô vendo que o Naval é um cara de destaque, é um cara que eu gosto, é um cara que ressoa o mindset dele que o meu. E é um cara que falou que esse livro mudou a vida dele. Então, minha gente, tá bom, eu quero ir na fonte da fonte. Se o cara que eu tô vendo que tá muito legal, que eu tô admirando, fala que esse livro mudou o mindset dele, cara, eu tenho que vir aqui. Eu tenho que vir aqui. Eu tenho que ler, eu tenho que ter minhas opiniões. Vai ser difícil, vai ser um desafio. Eu trago aqui para vocês. Mas é importante. Então, o Início do Infinito, Explicações que Transformam o Mundo, de David Deutsch. Sapiens, outro livro que eu já comprei, mas eu ainda não li. Otimista Racional, Arriscando a Própria Pele, do Nassim Taleb. A Cama de Procusto, de Nassim Taleb. Os livros do Richard Feynman, né, que são muito interessantes. A gente faz um estudo dentro da nossa comunidade sobre as 12 perguntas do Feynman, né? O indivíduo soberano dominando a transição para a era da informação. O livro do Charles, Almanac do Charlie, né? Almanac do Pobre Charlie, para Mindset. Falam que esse livro é fantástico, eu quero ler. A realidade não é o que parece. Deixa eu ver mais aqui. Ele indica livros de teoria dos jogos, que eu já quero colocar. Krishnamurti, o livro da vida. Então, isso aí é mais assim filosófico, sabe? Aqueles livros que você lê um pouquinho a cada dia, 365 dias. Kapil Gupta, Jed McKenna, Siddhartha, de Hermann Hesse. Deixa eu ver aqui. Alma Indomável, do Michael Singer, Meditações de Marco Aurélio, o Tao of Seneca, o Tao Te Ching. Então você vê umas coisas mais filosóficas, né? O Bhagavad Gita e o Tao Te Ching. E aí, gente, olha o que acontece comigo. Eu vou ouvindo essas indicações deles e desses livros e eu vou curtindo, porque eu curto, né? E eu vou montando a minha curadoria. Eu coloco na minha listinha da Amazon, por exemplo, e vou analisando o preço. Quando tem uma promoção, que foi o caso aqui, eu compro o livro se eu acho que é interessante. Então, livros assim que me indicam outros livros e autores assim que, né? Então, assim, eu comprei esse livro aqui, ó. Indicado por ele, porque ele está indicado aqui ao final aqui, ó. Até marquei, eu sinalizei aqui e já está falando Bhagavad Gita e Tao Te Ching. Então aqui eu já sinalizei que eu tenho, porque comprei, já tinha comprado quando eu tinha lido antes. O livro do Busca do Sentido do Viktor Frankl, já tem resumo aqui no canal. E cara, ele vai falando de vários outros, né? Então é muito legal. E ao final, aqui atrás, ele coloca uma coisa muito legal. Os escritos de Naval, tá vendo?
E ele coloca como se fosse uma fórmula matemática do que é felicidade, saúde, dieta, um monte de coisa, entendeu? Então, felicidade é saúde mais riqueza mais boas relações. Saúde é exercício mais dieta mais sono. Exercício é exercício de resistência, de alta intensidade, esportes e descanso. Então, ele coloca, tipo, as fórmulas da vida do Naval. E esse tipo de escrita do Eric é muito legal por causa disso, porque ele decupa, ele depura a cabeça da pessoa. Então, é interessante você ler esse livro entendendo, cara, eu vou extrair o máximo da cabeça do Naval. O novo livro do Eric, o Book of Elon, que é do Elon Musk, eu já li a biografia do Elon Musk. Vai falar da relação difícil com o pai, vai falar de perda de dinheiro e investimento, vai falar da Tesla, do foguete, né, da dificuldade, da saúde, dos filhos, da mulher, etc. Mas, cara, às vezes você só quer pegar um pouco da essência do pensamento, da estrutura de pensamento daquele autor, daquela pessoa, né, daquela personalidade, e você não quer, casou, divorciou, não sei o quê. É interessante, foi super interessante, né? Eu li do Isaac, né, do autor Isaac, mas eu li, é interessantíssimo. Eu gostei muito, na verdade. Mas quando você pega um livro assim, tá? Eu li o livro dele do Jeff Bezos, li o livro dele, Leonardo da Vinci, né? Li o livro dele do Elon Musk. É um cara que escreve biografia de uma forma Isaacson, né? Super legal. E gostei de saber da história do Elon Musk. Interessantíssimo. O cara é expoente. Agora, aqui eu tô entendendo o modelo mental do Elon Musk. E eu acho que isso aqui para mim é mais interessante do que saber que casou, que não casou, que não sei o quê. Lá é tipo assim, o que deu certo com o business e com a resiliência dele para aquilo. Aqui é como o cara toma decisão, como o cara pensa, o que tá na cabeça do cara, entendeu? É claro que não 100%, a gente não consegue entender, nem ele às vezes consegue entender o que ele pensa, mas é o que ele torna público do pensamento dele, entendeu? E aqui no final, o que o Eric faz e faz em todos os livros, olha uma coisa muito interessante, as regras de naval. E se você for olhar esse livro na livraria, tá? E você for aqui. Se você for olhar esse livro na livraria, e se você for folhear e quiser folhear uma página só, é essa página aqui, é a última página que você vai folhear e vai ler, tá? É isso, porque é isso aqui que é importante. Página 224, tá? E eu vou falar aqui para vocês um pouco e a gente vai encerrar esse vídeo que já ficou longo demais. Tá. Regras da vida do naval. Esteja presente acima de tudo. Desejar é sofrer. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa enquanto espera para jogá-lo em alguém. Buda. Se você não consegue se imaginar trabalhando com alguém pelo resto da vida, não trabalhe nem mais um dia com essa pessoa. Ler e aprender é a meta-habilidade suprema e pode servir de moeda de troca com qualquer outra coisa. Todos os benefícios reais da vida são oriundos dos juros compostos. Ganhe com a sua mente, não com o seu tempo. 99% de todo o esforço é desperdiçado. Honestidade total em todos os momentos. Quase sempre é possível ser honesto e positivo. Elogie o específico e critique o geral. Esse é o Warren Buffett. Verdade é aquela que tem poder preditivo. Observe cada pensamento, pergunte por que eu estou pensando isso. Toda grandeza vem do sofrimento. O amor é dado e não recebido. A iluminação é o espaço entre os pensamentos. A linguagem da natureza é a matemática. E cada momento deve ser completo em si. Saúde, amor e a sua missão nessa ordem. Nada mais importa. Parece até que o JJ leu esse livro, né? Ao final. Não inverta a ordem, né? Só mudou isso. Então, segundo review desse livrinho aqui, super interessante. Continuo indicando a leitura, minha gente. E os livros do Eric Jorgensen e agora o livro do Elon Musk. Acho que vale muito a pena.
Já já resumo aqui no canal. Até o próximo livro.